Assim passou Nero, como passam o furacão, a tempestade, o fogo, a guerra e a peste. E desde então, das alturas do Vaticano, reina, sobre a cidade e o mundo, a Basílica de São Pedro. Perto da antiga Porta Capena, ergue-se hoje uma capela minúscula, com esta inscrição meio apagada: Quo vadis, Domine? Abrindo hoje o nosso clube de leitura, gostaríamos de apresentar uma obra de grande importância para a literatura universal. Me refiro à obra Quo Vadis, do escritor polonês Henryk Sienkiewicz. Obra escrita no final do século XIX por esse grande escritor polonês, que justamente por causa dessa e de muitas outras obras vai ganhar em 1905 o Prêmio Nobel de Literatura, mostrando assim a grande importância da sua obra dentro do contexto da literatura universal como um todo. Essa obra, Quo Vadis, se passa no início do século I, quando o Império Romano ainda era grande potência na Europa, na Ásia Menor e no norte da África, e tem como tema central um romance entre o militar romano, Marco Vinícius, e uma refém do Estado romano chamada Lígia. Aliás, seu nome original é Calina, recebe o apelido de Lígia justamente porque foi capturada da nobreza da região da Lígia, na Ásia Menor, quando essa região foi dominada pelos romanos e muitos nobres da Lígia foram levados como reféns do Estado romano. E a Lígia, ou Calina, vai ser então colocada sob a custódia de um outro militar e senador romano e ali vai servir aquela família. Dessa paixão entre Marco Vinícius e Calina, ou Lígia, vai surgir então toda a trama na qual se desenrola a obra Quo Vadis. Porém, tão interessante quanto a trama do romance entre Lígia e Marco Vinícius é o pano de fundo que Henryk Sienkiewicz nos apresenta. Logo ali no século I, um pequeno grupo, vindo lá da Judéia, saído do judaísmo, está crescendo em todo o território do Império Romano, inclusive na própria cidade eterna de Roma. Me refiro ao próprio cristianismo, aos cristãos, à própria igreja cristã, que naquele momento vai ter a sua expansão com as pregações e as missões de São Paulo e dos demais apóstolos. No pano de fundo da obra Quo Vadis, temos justamente a figura de São Pedro, que vai a Roma para fundar a primeira comunidade dos cristãos, e logo depois São Paulo, que a ele se junta. De fato, o próprio livro chama-se Quo Vadis por causa de uma clássica cena da tradição em torno da própria presença de São Pedro em Roma. Os primeiros cristãos a serem martirizados naquela cidade o foram pela perseguição do imperador Nero, depois do grande incêndio de Roma, ali por volta dos anos 60, 64 do século I da era cristã. Após esse grande incêndio, Nero e a população romana colocam a culpa desta grande tragédia nos cristãos, que começam a ser perseguidos e martirizados. São Pedro, então, pensando em fugir de Roma, acaba encontrando na Via Ápia o próprio Cristo. Ao ver então o seu mestre, São Pedro pergunta, extasiado, Quo vadis, Domine? Ou seja, aonde vais, Senhor? Ao que o próprio Cristo teria respondido, vou a Roma para ser crucificado de novo. São Pedro percebe então que a sua missão é voltar para Roma e ali entregar o seu sangue por Cristo, o que de fato acontece, sendo ele crucificado de cabeça para baixo, onde hoje se encontra a Colina Vaticana, ao mesmo tempo que São Paulo era então fora dos muros de Roma, decapitado. Tudo isso nos é apresentado nesta bela obra, que une o romance, que une todo esse contexto da tradição da Igreja de Roma e da presença de São Pedro e São Paulo, além também de todo o contexto da perseguição, inclusive o próprio casal Marco Vinícius e Lígia, passando por uma série de percalços, até conseguir consumar então a sua união e o seu amor. A fama de Quo Vadis foi tão grande que contou com pelo menos 7 adaptações para o cinema.
A adaptação mais famosa é aquela de 1951, dirigida por Mervyn LeRoy. Essa grande obra terá como grandes atores que interpretarão os personagens principais o Robert Taylor, que interpretará o centurião Marco Vinícius, e Deborah Kerr, que vai interpretar então a Lígia, ou Kalina, como preferirem. Também outro grande ator que fará parte deste elenco será Peter Ustinov, que fará um inesquecível imperador Nero. Essa obra filmográfica foi então indicada a pelo menos 7 Oscars, ganhando o Globo de Ouro na indicação de melhor ator coadjuvante com o próprio Peter Ustinov, que faz o personagem Nero. Ainda que escrita no final do século XIX, a obra Quo Vadis é ainda uma grande referência para a literatura universal, de um romance muito bem escrito, que apresenta dentro do seu enredo personagens históricos, personagens fictícios muito bem desenvolvidos e que tem para nós um sabor muito grande, principalmente para nós cristãos, porque apresenta uma série de tradições referentes ao início da Igreja, referem-se ao início da própria tradição da Igreja de Roma e que com certeza é de uma leitura que trará um grande encanto para a nossa formação, para a formação literária, também para a formação cultural e espiritual.